Salve Maria, sou Sérgio Missano Roberto. Vamos degustar essa mentira aqui diz esse especialista protestante, né, que tá passando vergonha, cara. Esses são a sua referência, protestante? Esses são as suas referências? Essa mentira? Misericórdia, né, cara? Aqui ele está falando sobre a intercessão, que é prova veridicamente tanto na tradição e na escritura. De Petor, no comentário dele ao Apocalipse. E mais uma coisa, e não somente aí, nós também temos em Apocalipse 6, 9 ao 10, onde as almas dos mártires clamam a Deus por justiça. Isso prova não apenas que os santos podem orar para Deus interceder por nós, como também que a alma humana existe e é imortal. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar, mas é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. É bom, porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Mentira que você está contando aqui. Ele não acredita que o inferno é eterno, que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, Apocalipse 20, 10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu Viu como ele, quando ele fica encurralado, fica fazendo esse showzinho dele aqui, quando ele é refutado, essa mentira, porque ele é mortalista, ele não acredita. Para ele, quem morre está dormindo. E a maioria dos protestantes discorda desse pensamento de Lucas. Mas olha, se fosse então, se morresse, porque Gênesis 4, 9, 10 fala, apesar de sua morte, ele ainda clama, porque Caim mata Abel, Abel está clamando. Hebreus 11, 4 deixa bem claro. Em Mateus 17, ali vê 2 personagens aparecer, Moisés morreu ali no monte, ali tal, etc. E aparece. Apocalipse 6, 8, 9 deixa bem claro. Então, a base bíblica, simples. Jó 23, 19, há um intercessor entre 1000. Então, a intercessão é respaldo bíblico. Eu vejo os comentários aí, mas Moisés ele intercedeu pelo povo, Êxodo 32 ali, 13. Mas Moisés estava vivo. Se Moisés ali em vida, ele teve esse respaldo, agora imagina ele na glória, qual é o respaldo maior? Porque se você for pegar aqui em Jeremias e Escritura, olha só que interessante. Jeremias, olha só, 15. Uma prova convincente, base bíblica, qual é a visão lá dos santos na glória? Qual é a sua missão? Qual é a sua finalidade? Olha só, 15:1. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés, e Samuel se apresentasse diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai para longe de minha presença, que se afaste de mim. Então, a missão dos santos é interceder. Porque eles já estão ressurretos. Por que eles sabem? Porque eles estão em comunhão com a cabeça. Que a cabeça está comunhão com o corpo. Em Colossenses 18, Colossenses 2,19, que condena todo o corpo. Mateus 16, 18, a chave de ligar e desligar. Então, a igreja militante, a igreja triunfante, ou a igreja padecente, está em comunhão com a cabeça. Porque os santos têm acesso. Porque o único anjo tinha acesso às orações dos santos. Apocalipse 8:3. Por causa da comunhão com a cabeça. E com o corpo místico. Simples entender isso, cara. Intercessão na Bíblia, desde o Velho Testamento e do Novo Testamento, são recheados, cara. Daniel 10 ali, o Miguel Arcanjo vai socorrer o profeta Daniel. Deus errou em mandar o Miguel? Mas vamos lá, né? Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tento falar, você me corta. Você citou Vitorino de Petor. Vários pais da igreja vão comentar que os 24 anciãos do Apocalipse são justamente uma referência aos quais pais da igreja? Que Deus tem no cânone do Testamento. Eu tenho uma lista enorme de pais da igreja comentando exatamente isso em relação, porque eu tenho um curso inteiro só sobre o cânone bíblico. Calma. Grande bosta. Mas tem um curso grande merda. Totalmente adulterado e amputado, né? Que vários políticos católicos já mostrou isso aí. Que você faz isso. Tranquilo, calma, não terminei ainda, calma. Olha pra lá, igual quando você estava falando comigo. O cara se sente muito, cara. Bom, sobre as almas é do muito herege, pô. Eu pedi
um versículo bíblico em que alguém ora para uma pessoa morta. E você me cita um versículo bíblico em que pessoas já mortas estão clamando por vingança contra seus inimigos. Eu nem vou entrar aqui no detalhe de que essa passagem obviamente é alegórica, porque todo o contexto alegórico pega todo Apocalipse 6, pega selo por selo e me diz o único que seja literal, que você interprete literalmente. Você acha que meteoro cai literalmente, estrelas cai literalmente do céu à terra, que o Hades está perseguindo literalmente, né, o inferno, exatamente que nem... Olha só a manobra desse, já saiu fora do tema. Isso que eles fazem. Quando eles não conseguem argumentar base bíblica, eles vão colocando outra coisa. Outro contexto, outro pensamento. Para o amigo não ter a base para responder. Simples. Aonde está na Bíblia alguém orando pelo morto? Segundo Macabeus 2, deixa bem claro. E é inspirado, porque Cristo está ali na festa, João 10, 23. Na festa que está ali nesse livro de Macabeus. Certo? Vamos aqui. Olha só, simples entender isso. Você pega 2 Timóteo, deixa eu ver se é Timóteo mesmo. 2 Timóteo 1, 16, ó. Simples. Claro na escritura. Capítulo e versículo. Não estou nem no Velho Testamento ainda. Jó 1,5 intercedia pelos seus filhos. Moisés intercedeu pelo povo. Êxodo 32, 13, se eu não me engano. Simples entender isso, meu amigo protestante. Ó, o Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesífora, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou da minha cadeia. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude, em me encontrou. O Senhor lhe conceda graça de obter misericórdia junto do Senhor. Aquele dia, sabeis melhor que ninguém quanto bom serviço ele prestou em Éfeso. Agora você vê aqui, ó. Paulo está saudando quem? A casa de Onesífora, porque a casa está em luto. Olha só agora, a diferença. 2 Timóteo 4, 19. Saúda Priscila e Aquilas e a família de Onesíforo. Olha só a diferença ali em 2 Timóteo 1, 16 em diante e 2 Timóteo 4, 19. Olha a diferença. Outra diferença ainda você vê aqui, ó. Você pega o livro de Jó 42, 8, ó. Tomando, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vim ter com meu servo Jó, oferecer por vós holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós, em consideração a ele que não vos infligirei igno, por não ter falado bem de mim, como meu servo Jó. Olha só, estamos mostrando Jeremias 15, 1, Apocalipse 8, 9, Apocalipse 8, 3, Apocalipse 8, 3, Apocalipse 6, do 9 em diante, Apocalipse 5, 8, se eu não me engano, Jó 42, 8, Jó 33, ó, 23, ó. Se perto dele se encontra um anjo, um intercessor entre 1000, para lhe ensinar o que deve fazer. Jó acreditava na intercessão. Já os amigos protestantes aqui são igual aqui os amigos de Jó. Questiona, etc. Vamos ver, Santo Agostinho se inspirava em Santo Estevão. Literalmente, estrelas caem literalmente do céu à terra, que o Hades está perseguindo literalmente, né, o inferno, exatamente que nem está lá no texto do seu anterior. Você não acredita em nada disso, você não acredita nem mesmo. Por isso que tem um magistério, para interpretar as passagens bíblicas, para não ter essa interpretação de você aí. Esses livros bizarros que você traduziu, esses escritos totalmente amputado, distorcido. Primeiro que precisa, a igreja de Colônia você está vendo, porque é a igreja que interpreta. Porque Efésios 3, não pode saber se será conhecido pela igreja. Que igreja? 1 Coríntios constituiu primeiramente os apóstolos que ele escolheu. E João 16, 13, o Paráclito. Vocês não falaram por si próprios, mas o Espírito Santo falarão e usarão sua boca, tal, etc. Interessante. Vemos aqui São Paulo já discorda de você. Vemos aqui? Simples.
O próprio Cristo discorda de você. A própria Escritura discorda de você. O texto do seu anterior, você não acredita em nada disso, você não acredita nem mesmo que eles se vistam de palmeiras nas mãos, uma alma fantasmagórica. Nosso colega, calma. Uma alma fantasmagórica. Nosso colega claramente ele falei, está você foi deturpando o incapaz texto de bíblico. citar Afinal, Claro que não tem no resposta. texto bíblico nós vamos ter partes literais e partes alegóricas. A parte Não literal é obstante, só... Esse cara, é vocês que mandam comentário aí no meu canal aí me xingando. Aqui, ó. Esse cara aqui é a sua referência? Cadê? Por que ele não responde? Já saiu fora do texto, tá tendo interpretação pessoal, mas não respondeu. Milagre que nos usou 1 Timóteo lá, 2, 5, 6, né? Milagre ainda, né? o que é claramente A parte literal é demonstrado só- ali, eu tô aqui, o que ó, é eu tô claramente aqui, ó, demonstrado eu tô aqui, ali. Esses dois irmãos gêmeos aqui, cara, fez o Lucas Manzoli suar, cara. Olha só. 4 anciãos que não são os santos da terra, Quem orou pros estão 24 ali anciãos? Quem orou? apresentando as Quem orações orou? dos santos da terra Quem ao orou Cordeiro. aos Isso é 24? intercessão. Esse é o conceito básico de Meu Deus. intercessão. Ó, você já está Não mudando obstante- o tema do debate, porque o tema do debate aqui não é intercessão dos santos. Inclusive, eu previ que vocês iriam mudar Então, o eu tema. acho- Calma, deixa eu falar, você só me cortou. Um Calma. ponto importante. Pedro Gaião, esse aqui é a tua referência? Bruno Lima, esse aqui é a tua referência? Tiago Duda, esse aqui é a sua referência? Professor Ferreirinha, esse aqui é a referência de vocês? Ou o canal lá do João Aeropago, sei lá que imundícia aquela, esse cara é a sua referência? Ô João Oliveira, esse aqui é a sua referência? Apanhando igual um pandeiro apanha no samba? Não, ponto importante. Um Eu ponto tô falando, importante. não, você me interrompeu o tempo inteiro e agora você quer Um continuar ponto interrompendo. importante. Não, não, Jó, capítulo 33, Deixa- versículo 23. Ah, Havendo, vai porém, inventar. um anjo ao seu lado, como um mediador entre mil, que diga ao homem o que lhe é certo a seu respeito, para lhe ser favorável, e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei o resgate para ele. Se a intercessão dos santos é proibida, por que que Jó fala em um mediador entre mil? É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm para um debate, não deixam o oponente falar, gritam, ficam... Responde, cara. Aí, ó, fazendo de coitadinho. Bota uma chupeta na boca desse cara logo, porque é um bebê chorão, pô. Aí depois fala do professor lá, Eduardo lá. Que é um bebê chorão, realmente, né? olhando pra câmera o tempo todo quando eu tô falando, eu não tenho nem coragem de olhar pra mim. E ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. Tá, pra que não vou fazer mais esse vídeo? Porque já estamos entendidos. Tem mais passa mais vergonha ainda mais pra frente. Mas vamos aqui, vamos entender o que. Olha só. Ele é imortalista, ele não acredita. Morreu, acabou. Certo? Olha só, vamos ver realmente se é isso mesmo? Olha só. A Bíblia responde. Você pega em Gênesis. Olha só. 4. 9. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei, sou porventura eu o guarda de meu irmão? O Senhor disse: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desse terra. Olha, Abel dormindo aqui, ô Lucas Manzoli. Olha só. Mesmo morto, seu corpo está ali. Vai ser sepultado, vai descer ao pó, como você cita lá, Eclesiástico 9, né? Para tentar formular essa base que morreu, acabou. Está dormindo. Estamos esperando a ressurreição. Uma dormição do corpo. O corpo de Abel está dormindo. Esperando a ressurreição, receber um corpo glorioso, como diz São Paulo nas suas cartas aos Coríntios, né? Aqui a sua alma está clamando. Aqui cai por terra. Se você pegar em Lucas 16, 19, você vê ali a parábola do Lázaro e do rico. Ambos para você entender o quê? Morre, Hebreus 9, 27, tem um julgamento. Que julgamento é esse? Santidade, glória. Se corrompeu? Infelizmente é inferno. Outra parte interessante, você pega Hebreus 11, você vê aqui, ó, um testemunho, vários testemunhos aqui de
homens da fé, tal, etc. Mas o que me interessa aqui é Hebreus 11, 4. Está se referindo a Gênesis 4, 9 e 10. Ó. Pela fé, ó, com calma, sem ler o texto correndo, porque você não vai entender. Com calma você vai entender que o texto está explicando. Ó, pela fé, a fé ofereceu a Deus, ó, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. Ele merecia ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graça é a ela que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Acabou por terra esse contexto de mortalista de Lucas Manzoni. Por quê? Ó? Ofereceu o quê? Um sacrifício superior. Os mártires, ele ofereceu o quê, cara? Apocalipse deixa bem claro, ó. Muito diferente de Abel. Os mártires ofereceu o quê? A sua vida em prol do reino de Deus. Se Abel mereceu se chamar justo, apesar de sua morte ele ainda fala, e aqueles que foram martirizados pregando a palavra, como Santo Estevão, como Pedro pregado com a cabeça, Paulo decapitado, João Batista decapitado, etc. Ao você pegar aí como os apóstolos morreram, esposa de São Pedro também foi martirizada, Atos Apóstolos 2, São Tiago foi martirizado. Aqui, ó. Você pega, agora você entende, ó. Gênesis 4, 9, 10 e Hebreus 11, 4. Agora compara com Apocalipse 6, 9, ó. Com calma, para você entender o texto. Se você for ler o texto correndo, você não vai entender o significado. Essa é a tática dos protestantes, como jogar versículo bíblico, Quando você vai estudar, por exemplo, fala de paz, quando você vai estudar fala de paz, é totalmente errado, totalmente errante o que esses caras estão apresentando. Porque eles não têm como provar a verdade, porque eles não são a coluna sustentável da verdade. Por mais que eles citam a fala de paz da igreja, pode ter certeza que está adulterada, amputada. Versículo bíblico, interpretação pessoal. Por isso que Cristo ele estipulou um magistério, cara. Mas vamos lá. Quando abriu o quinto selo, ó, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados. Por causa da palavra, ó, por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho de que era depositado. Olha só. Aqui vemos inteiramente convencido. Eles foram imolados. Por causa da palavra de Deus. Testemunho. Olha só. Está debaixo do altar. Que finalidade, cara. Se negar isso aqui, cara, joga sua Bíblia fora, cara. Porque você não acredita em mais nada. Ó o 10. Ó. Olha só, a finalidade, eles foram martirizados, foram imolados por causa da palavra. Agora, o que ele está fazendo lá na glória? Clamando em alta voz. Aonde? Diante do altar, diante do cordeiro, porque eles já foram imolados. Já foram martirizados, dando testemunho. Agora a missão deles é o quê? Clamar em alta voz, dizendo, ó, olha só, ainda ao diálogo dos mártires que foram imolados, que está ali diante do altar, que está no altar ali, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, olha o diálogo dos mártires diante daquele que vai resolver o problema. Aqui já cai por terra esse negócio de dormição. Quem está clamando ali é só a alma, seus corpos foram enterrados, foram martirizados, alguns foram queimados, alguns foi moído pelos leões, como Santo Inácio de Antioquia. Clamava em alta voz, ó, dizendo, até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ó, que esses mártires são imitadores do Santo, são imitador de Cristo, 1 Coríntios 1:10. E eles estão falando, o Senhor que é o Santo verdadeiro, nós somos imitadores. O santo verdadeiro. Olha só. Ficará sem fazer justiça e sem vingar não sei quantos habitantes da terra. Foi então dado a cada um deles uma vestes branca. Olha só. Vestes brancas. O que significa vestes brancas? Brancas.
santidade. Apocalipse 7,15 deixa bem claro. E foi dito que guardasse ainda um pouco, até que se completasse o número, completasse o número dos companheiros de serviço. Eu, irmão, que estavam com eles para serem mortos. Calma. Eu vou fazer justiça. Mas ainda não se completou o ciclo dos martírios ainda. Quando completar, eu vou fazer justiça. Apocalipse 3, porque o único anjo tinha acesso às orações dos santos. Porque essa é a finalidade, porque o anjo está em sintonia com a cabeça e com o corpo místico da igreja. Zacarias, sua oração foi ouvida. Lucas 1, do 5 em diante. Quem veio trazer a boa nova a Zacarias? O anjo. Que é um intercessor entre mil, como diz Jó 33, 19. Não, 23. Adiantou-se, Apocalipse 8,3, adiantou o outro anjo e pôs-se junto ao altar com um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que oferecesse como as orações dos santos. Os santos estão intercedendo. As orações dos santos são perfumes. E o anjo pegava essas orações dos santos, que orações que está diante do altar, diante da igreja militante, e leva lá para o santo verdadeiro. Ah, Maria intercede e tal, etc. O anjo vai, pega essa intercessão da Virgem Maria e apresenta ao santo verdadeiro. Essa é a finalidade do anjo. Que o anjo está em sintonia com o corpo místico, com a esposa, Senhor. Efésios 5, 25, 26, 27. Em diante. Colossenses 2. Cristo é a cabeça. Tá difícil, hein? De todos os santos no altar de ouro que está diante do trono, a fumaça dos perfumes subiu na mão dos anjos. Olha só, orações dos santos diante do altar. Subiu, cara. Então essas orações estão aqui na terra. Nós pedimos intercessão. Nós não oramos para o santo, nós oramos junto com o santo. A Maria, a intercessão, a Maria opera um milagre, um prodígio, nós oramos junto com a Virgem Maria. Não para a Virgem Maria, mas junto com os santos. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Simples entender isso, cara. Simples. Poderia citar mais 20 versículos bíblicos aí. Mas tá, para você entender que o cara perdeu a linha. Esses são a referência. Luca Banzoli, Thiago Dutra, Pedro Gaiol, o novo aí, João Aropago, sei lá o nome do canal, já fiz vários vídeos respondendo. Iago Martins, estão todos farinha do mesmo saco, cara. Quem refuta esses caras? O magistério. Os pais da igreja já refutaram, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.